Olá, sou o professor Rafael, professor da matéria Fundamentos Teóricos da Administração e Rotinas Organizacionais. Nós estamos falando sobre estruturas organizacionais e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal, que é os departamentos, tá certo? O que seja departamentos? Departamentos são divisões de setores, tá certo? O que nós chamamos de divisões setoriais. São áreas, né, que dividem dentro de uma organização. Por exemplo, área de limpeza, área de vendas, áreas contábeis. Pode ser confundido muito nas estruturas, né? Mas é uma questão mais prática, tá certo? Da estrutura, da divisão, na verdade, de departamentos. Para esclarecer melhor, eu vou dizer para vocês aqui que existe alguns tipos de departamentos. Eu vou citar 5 tipos de departamentos e essas divisões de departamentos, como se divide, como se organiza. Por que nós precisamos saber isso? Porque nós precisamos separar quais são os tipos de departamentalização. Primeiro, departamentos por clientes. O que seja departamentos por clientes? Departamentos por clientes é quando você organiza a sua empresa, a sua organização, o seu departamento por áreas da clientela. Eu dei um exemplo aqui de uma loja de departamentos. Por exemplo, você vai numa empresa, uma CIA, lá tem um departamento infantil, departamento feminino, departamento masculino. Ou seja, as áreas estão divididas por departamentos. Podemos dar outro exemplo, um hospital, departamento de medicamentos, departamentos de consulta, departamentos de marcação de consultas. Ou seja, são divididos por clientelas, tá certo? Por isso que nós chamamos de departamentalização por clientes. Outro tipo de departamentalização é por produtos. Nesse departamento você vai ver que as divisões não são por clientes, não tem nada a ver com o cliente, mas sim com o que você está oferecendo aos clientes. No caso aqui são os produtos. Eu dei um exemplo do supermercado. Você vai ver lá, você vai fazer um supermercado no Mateus ou alguma coisa dessa natureza, você vai ver lá departamento só de frutas e verduras, só de laticínios, né, açougues. E essas divisões são de departamentos, nós chamamos de departamentos por produtos ou serviços, tá bom? Pode ser serviço também, serviço de limpeza, serviço e assim vai, tá ok? Não somente por produtos. O terceiro é o departamentalização geográfica. Nessa área geográfica está muito ligado a organismos que estão não somente no local fixo, mas espalhados por vários locais, tá bom? Vou dar um exemplo aqui. Eu dei um exemplo de um departamento onde você divide por setores de região norte, região sul, região nordeste. Vou dar um exemplo: se você tem uma loja, meu departamento seja por região da Liberdade, região do Centro, região da Fé em Deus. Então você determina as divisões por região, né? Que nós chamamos de departamentalização geográfica ou territorial. Nós temos também departamentalização por processos. Nesse caso aqui, a divisão está pelo processo que o produto passa pela empresa, né? Então, é a sequência de atos, é a ideia de fazer, tá certo? Você vai ver, por exemplo, no toyolismo, nós falamos muito sobre isso, né? Mas aqui na ideia do departamentos, é realmente por ações, tá certo? Eu dei um exemplo aqui de um processo de montagem de um carro, por exemplo, departamento de montagem de base, a outro departamento de colocação dos pneus, outro de porta-malas, tá certo? Pode ser também por passo, por exemplo, o departamento do passo 1, do passo 2, do passo 3, e você separa por setores, tá bom? Então, a ideia do processo, né, são os setores da linha de montagem, da ação, tá certo? Ou sequência de atos.
E por fim, nós temos o departamentos por projetos, né? O que são departamento de projeto? Nesse caso aqui, você define a separação por ações de projetos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem claro. Você tem uma divisão, ó, campanha de publicidade, né? A campanha da Fiat, ou seja, é uma departamento de uma ação em si, de um projeto. Campanha da Vivo, campanha da Bob's, são coisas distintas, mas aqui o que junta essas três aqui é exatamente são projetos. Então ele define essa separação pelos projetos, tá bom? Então isso é departamentos, tipos de departamentos. Só para revisar, quais são os tipos de departamentos? Por clientes, ou seja, divisão são por pessoas que vão lá comprar, tipo de pessoas, por exemplo, homens, mulheres, crianças, tá certo? Produtos ou serviços, tá certo? Ou seja, no caso aqui, produtos e serviços são, no caso, verduras, né? Supermercado, verduras, automóvel, açougue, tá certo? São ser produtos. Departamento geográfico, onde você a divisão territorial da ação, por exemplo, sul, norte, nordeste e assim vai. Processos é a linha de montagem, né? Por exemplo, são as ações. Montagem, por exemplo, um coloca pneu, outro pinta, a área que só pinta, o departamento que só coloca pneu, o departamento que só coloca os vidros e assim vai. Departamentos de projetos são ações de clientela, né? Por exemplo, projeto para construir uma casa, departamento de construção de casa, departamento de construção de prédios, departamento de construção de rodovias, são projetos em si, tá bom? Obrigado, até a próxima.